Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso espaço virtual da Casa da Irmã Rosa. Eu me chamo Simone Barros, sou tarefeira da casa e o nosso especial boas-vindas a cada um de vocês que escolheram estar conosco aqui. Seja você aquele que já está nos acompanhando há algum tempo ou que está aqui pela primeira vez. Hoje, quem trará o estudo para nós é o nosso companheiro Bruno Quintanilha. Bruno é trabalhador da Sociedade Espírita Sorella e ele trará elucidações a respeito do tema mediunidade, espiritismo e contribuições para o pensamento humano. Antes de passarmos a nossa palavra para o Bruno, vamos realizar a nossa leitura e a nossa prece inicial. A leitura de hoje está no livro Momentos de Paz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada por espíritos diversos. A que vamos ler hoje foi ditada pelo espírito Emmanuel e se intitula Desculpa Sempre. Não condenes, desculpa, esquece toda a ofensa. Quem te fere ou te espanca já tem a dor da culpa. Não precisas punir quem já sofre por si. Quem prejudica os outros, dilapida a si mesmo. Ora e ajuda em silêncio a quem te bate ou humilha. Para expiar os erros, bastar-nos-á viver. Vamos orar, meus irmãos. Mestre amado, de misericórdia infinita, que nos ampare e nos protege diuturnamente. Aqui estamos entregando os nossos corações, os nossos desejos mais íntimos e as nossas necessidades de consolação. A Ti, nesse momento, pedimos que ampare e proteja a cada um que congrega conosco em pensamento, ideias e palavras. E ampare o nosso querido Bruno, que fará uso da palavra e trará a oportunidade de esclarecimento a cada um de nós. Pedimos então que fique conosco neste momento e sempre, querido amigo. Que assim seja, graças a Deus. Passamos então a palavra ao nosso amigo Bruno Quintanilha. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para todas e todos. Espero que na medida do possível estejam bem, se cuidando de quem está perto de vocês. Além disso, gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aqui para aprender, para trocar, para conversar, utilizando as ferramentas do nosso tempo. E para a gente iniciar, eu quero fazer uma retomada histórica do Espiritismo, porque avalio que é fundamental partirmos do início dos processos, fenômenos ou ideias para que a gente possa estudá-las e entendê-las melhor. Como surge o Espiritismo enquanto doutrina? Tudo vai começar a partir de fenômenos como os raps ou batidas nos Estados Unidos em meados do século XIX com as irmãs Fox e depois, na mesma época, na França com o fenômeno das mesas girantes. Eram barulhos, ruídos, movimentações no ar de objetos muito pesados sem intervenção humana. Além disso, cabe a gente observar que os fenômenos demonstravam um caráter inteligente, na medida em que interagiam com as pessoas presentes nas reuniões. Alguém solicitava batidas e estas eram feitas. Um outro fazia alguma pergunta que era respondida por meio de movimentos ou batidas da mesa que se suspendia no ar. O fato é que as pessoas provocavam os fenômenos, se divertiam com esses fenômenos, mas não eram capazes de explicá-lo de forma coerente, satisfatória. Isso irá começar a mudar
a partir do momento em que o professor Hippolyte Léon Denis Arrivai, que mais tarde adotaria o pseudônimo de Allan Kardec, toma contato com esses mesmos fenômenos e, inicialmente, também não consegue explicá-los. Justamente por isso, ele se propõe a investigá-los mais a fundo, de forma metódica, de forma sistemática. Após um primeiro período de estudos, o professor Hippolyte, ou Allan Kardec, vai identificar que os agentes desses fenômenos de batidas, de ruídos, de suspensão e movimentação de mesas eram os espíritos, que na verdade nada mais seriam que pessoas como nós, mas que já morreram e estavam no momento sem um corpo de carne, mas ainda assim continuavam vivos no que eles chamavam de mundo espiritual. Esses espíritos poderiam atuar no mundo material por meio de médiuns, que seriam pessoas que têm a sensibilidade e a capacidade de servir de ponte, de captar, de transmitir mensagens ou de propiciar condições para as manifestações. O Kardec, enquanto pesquisador, ele vai conversar com uma enorme quantidade de espíritos por meio de muitos médiuns diferentes. E além disso, ele também vai receber muitas comunicações e relatos obtidos por outras pessoas e outros médiuns. Na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec chega a relatar que ele recebia comunicações de perto de 1000 centros espíritas à sua época. O fato é que, ao longo das investigações, ele percebe que os espíritos são tão diversos quanto nós. Até porque eles são a humanidade, só que sem um corpo de carne. São a humanidade que, entre aspas, já morreu. Sendo assim, ele irá se deparar com espíritos geniais, com espíritos muito virtuosos, mas também com espíritos ignorantes, enganadores ou brincalhões. A partir disso, Kardec vai instituir um método próprio para os seus estudos, que está descrito lá na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo e que ele irá chamar de controle universal do ensino dos espíritos, que consistia basicamente em buscar os padrões, as repetições de ideias e conceitos na diversidade das comunicações dos espíritos. E padrões, repetições de ideias que fossem lógicos, que fossem coerentes. Com o tempo, vão se acumular muitos dados, ou seja, vários diálogos com espíritos registrados, nas psicografias, por exemplo, várias experiências, vários debates. Logo, a partir desses muitos dados e informações acumuladas, o Kardec vai efetuar uma análise rigorosa e vai desenvolver teorias e hipóteses para explicar os fenômenos que ocorriam, a comunicação entre mortos e vivos, e também vai tentar formular teorias e hipóteses para diversas outras questões. Inicia-se a construção de uma doutrina, de todo um sistema de ideias e de valores. Acho interessante encarar o Espiritismo não enquanto uma revelação, mas antes, prioritariamente, enquanto um campo do conhecimento, que foi consequência da busca por respostas para fenômenos que sempre aconteceram ao longo da história e que, à época, século XIX, haviam se intensificado e se publicizado, mas que até então não eram explicados de forma satisfatória. Os fenômenos eram tão intensos na América e na Europa que, no livro dos médiuns, no item 169, o Kardec vai escrever assim, abre aspas, estes fatos, repetidos à vontade por milhares de pessoas e em todos os países, não podiam deixar dúvida sobre a natureza inteligente das manifestações. Fecha aspas. Então isso reforça, mais uma vez, que o Kardec não planejou previamente a construção de uma doutrina, mas que antes acabou organizando a doutrina para tentar explicar fatos concretos que aconteciam, fenômenos da natureza, se assim a gente pode dizer. Uma outra possibilidade de olhar é a gente encarar o Espiritismo enquanto uma obra coletiva, e construída com elementos de filosofia e com elementos de ciência, e que tem consequências morais. Sempre que a gente vai estudar algo, a gente precisa iniciar do princípio.
ler aqueles ou aquelas que primeiro investigaram ou pesquisaram sobre o tema. Eu sei que frequentemente não é isso que acontece por motivos e fatores que fogem ao nosso controle. Mas na medida do possível, ler os primeiros livros publicados e a partir de então seguir uma sequência encadeada, paciente, nos fornece muito mais instrumentos e mesmo segurança para a gente poder avançar no conhecimento e na compreensão das ideias. No caso do Espiritismo, quando falamos das suas obras básicas ou fundamentais, a gente fala de Allan Kardec, logo depois de Leon Denis, Gabriel Delany e outros e outras contemporâneos. Como primeira obra a ler em um estudo sistemático, avalio que o livro que é o Espiritismo, do Allan Kardec, é uma possibilidade de pontapé inicial. É inclusive no preâmbulo dessa obra que o Kardec vai propor o objeto de estudo e, salvo engano, a primeira definição de Espiritismo, quando ele escreve assim, abre aspas, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Fecha aspas. Então, Kardec aponta aqui que as relações entre os encarnados e os desencarnados são o objeto, o foco de estudo do Espiritismo enquanto um campo do conhecimento. Só que, ao mesmo tempo, investigar as relações entre os espíritos e nós gera também todo um pensamento filosófico, toda uma filosofia espiritualista que, por sua vez, traz uma série de efeitos éticos. Por meio dessa investigação e diálogo sistemático com os espíritos, por meio da mediunidade, vão se destacar algumas ideias e conceitos centrais, que são, primeiro, a mediunidade. Uma faculdade humana que permite sentir e se comunicar com os espíritos, faculdade que está presente há séculos na humanidade, que foi registrada em vários tempos e povos, só que com termos diversos, não chamando necessariamente pelo nome de mediunidade. A mediunidade é o início de tudo no Espiritismo e talvez sua principal base enquanto sistema de ideias. É através do diálogo com os espíritos, através da mediunidade, que se assentam as outras ideias da doutrina espírita. Segundo conceito, a ideia de espírito, ou seja, de que há um princípio inteligente nos seres humanos que sobrevive à morte do corpo físico e que continua existindo em um lugar, que será chamado inicialmente de mundo espiritual. Terceira ideia, a ideia de Deus, ou seja, de uma inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, de um Deus que é infinita sabedoria, amor, misericórdia. 4. A ideia de evolução, ou seja, de que todos os espíritos, todos os seres inteligentes da criação estão em permanente processo de amadurecimento, no sentido de se moverem cada vez mais na direção da sabedoria, do altruísmo, expandindo a sua sensibilidade. E por fim, esse processo evolutivo ocorre por meio da quinta ideia, que é a reencarnação. Por quê? Apenas 70, 80 ou 90 anos de existência na Terra são insuficientes para a gente amadurecer e atingir patamares mais elevados de sabedoria e altruísmo. Além disso, a própria ideia de reencarnação é uma hipótese explicativa extremamente plausível para explicar várias coisas que sem ela são difíceis de serem compreendidas. O mais interessante é que nenhum desses conceitos, mediunidade, espírito, Deus, evolução e reencarnação, nenhum deles é novo. O Espiritismo não criou essas ideias. Todas elas, ainda que não com esses nomes, são muito antigas na humanidade. O que o Espiritismo faz é, antes, uma releitura e reorganização delas com a ótica racionalista, que é muito própria do século XIX. Kardec reconhece isso no item 104 do livro que é o Espiritismo, quando ele vai escrever assim, abre aspas, o Espiritismo ensina poucas verdades absolutamente novas, ou mesmo nenhuma. Em virtude do axioma, nada há de novo debaixo do sol. Só as verdades eternas são absolutas.
As que o Espiritismo prega, sendo fundadas sobre leis naturais, existiram de todos os tempos, pelo que encontraremos em todas as épocas esses germes que, mediante estudo mais completo e mais atentas observações, conseguiram desenvolver. As verdades ensinadas pelo Espiritismo são antes consequências que descobertas. O Espiritismo não descobriu nem inventou os espíritos, como não descobriu o mundo espiritual no qual se acreditou em todos os tempos. Todavia, ele o prova por fatos materiais e o apresenta em sua verdadeira luz, desembaraçando dos preconceitos e ideias supersticiosas, filhos da dúvida e da incredulidade. Fecha aspas. Faço aqui uma menção ao Leon Denis, no livro Depois da Morte, lá no início, quando o autor menciona a existência de uma doutrina secreta, ou seja, de um conjunto de conhecimentos referentes às leis da natureza relacionadas ao espírito, que perpassam vários povos em lugares e tempos diferentes. Em muitos povos acreditou-se na ideia de espírito, comunicabilidade entre mortos e vivos, reencarnação, etc. O Espiritismo propõe estudar esses conceitos sob uma nova ótica e incorporar eles ao acervo do pensamento humano. Essa é a parte derivada da experimentação, da empiria, a parte experimental, empírica. Mas todos esses trabalhos, ideias e fatos vão também ter consequências filosóficas, pois a partir disso, perguntas clássicas da humanidade passam a ser debatidas e reelaboradas a partir do contato e da confirmação da existência dos espíritos e de um mundo espiritual. Perguntas como quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Por fim, isso tudo vai culminar também numa dimensão ética. Vai haver a constituição daquilo que eu vou intitular aqui de uma ética espírita, pautada em valores como respeito, não violência, empatia e altruísmo. Esses valores não estão escritos, até onde eu sei, em algum lugar. Eu tentei organizar aqui da minha cabeça. Então, estou aberto a críticas e a troca, né? O respeito, na minha perspectiva, consiste na aceitação, no acolhimento, na tolerância e na paciência. Aceitar e acolher as pessoas como elas são, sem querer que elas sejam como nós, pensem, enxerguem a vida como nós. Enfatizo, no entanto, que respeitar não quer dizer concordar. Eu posso discordar profundamente do pensamento de um indivíduo, me esforçar para combater as suas ideias sem odiá-lo ou agir pelo seu mal. Além disso, respeitar também não quer dizer aceitar tudo passivamente. Racismo, por exemplo, é crime e todo aquele que o pratica precisa responder perante a lei. O respeito por alguém requer também o respeito recíproco dessa pessoa e respeito a regras de convivência mínimas para que possa haver condições satisfatórias de relação. O primeiro valor da ética espírita, na minha perspectiva, é o respeito. O segundo valor da ética espírita é a não violência, que está diretamente relacionado ao respeito, pois quem respeita não violenta. Há violência física, como o tapa, um soco, o grito, ou a violência em outras formas, como a omissão perante uma injustiça, o racismo, a LGBTfobia, o machismo, a fome, a exploração do ser humano pelo ser humano, a ausência de moradia para todos, a relação predatória com o meio ambiente. Pelo que eu depreendo da filosofia espírita, a violência é sempre um trauma, tanto para o espírito que a recebe quanto para o espírito que a pratica, levando ambos ao sofrimento e à angústia, ao passo que a não violência é a única forma de estancar ciclos viciosos de vingança e ódio e de construir uma sociedade e instituições estáveis, humanistas e justas. Terceiro valor da ética espírita eu indico como sendo a empatia, ou seja, a capacidade de, na medida do possível, tentarmos fazer o exercício de enxergar como o outro enxerga, perceber como o outro percebe, tentar se colocar no lugar do outro. A empatia pode nos estimular a sermos menos violentos e mais respeitosos. Já o quarto valor da ética espírita seria o altruísmo, o oposto do egoísmo. O egoísta pensa apenas em si, leva em conta apenas os seus interesses quando age. O egoísta é capaz de mentir, enganar, prejudicar os outros
para alcançar os seus próprios interesses. É da prevalência do egoísmo que nascem a corrupção, a exploração, muitos crimes e injustiças sociais. Se o egoísta pensa somente no eu, o altruísta pensa no nós. O altruísta pensa em si e nos outros quando age. O altruísta é incapaz de enganar ou prejudicar alguém para alcançar os seus próprios interesses. Se o altruísmo fosse o valor ético prevalente nos indivíduos e na sociedade, a gente não teria fome, violência, desigualdades sociais, sistemas econômicos injustos. Quem é altruísta verdadeiramente incorpora os valores do respeito, da não violência e da empatia. E quem se propõe a incorporar todos esses valores vivenciaria o que a gente chama no espiritismo de caridade, que não se reduz à mera ação de dar algo a alguém. A caridade não é dar uma sopa a quem tem fome apenas. A caridade, para mim, ela é toda uma mentalidade, todo um estilo de vida, toda uma forma de olhar e de agir no mundo, que tem consequências individuais, sociais, políticas. Agir com base no respeito, na empatia, na não violência e no altruísmo. Essa seria a caridade na sua maior amplitude e profundidade. E é nessa dimensão ética, né, que há, por exemplo, tangência entre espiritismo e os ensinos de Jesus, mas que também pode haver tangência com outras figuras e tradições, como o budismo, o islamismo e etc. E aí vem uma pergunta: como que Kardec chega nessa ética pautada nesses valores? Que até onde eu sei também, o Kardec não menciona esses valores, né? Eu estou, mais uma vez aqui, propondo isso, né? Mas, ao meu ver, a ética espírita, ela nasce a partir da segunda parte da obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, onde ele vai reunir uma série de comunicações de diversos espíritos por meio de diversos médiuns, classificando-as através de seus relatos segundo o estado dos espíritos comunicantes. Então vão ter mensagens que ele vai classificar como de espíritos felizes, outras que ele vai identificar esses espíritos estão em condições medianas, outros que ele vai identificar esses espíritos estão em condição de sofrimento. Muitos desses espíritos comunicantes expõem como foram suas vidas enquanto encarnados e como estavam no mundo espiritual no momento da comunicação. A partir de vários contatos e diálogos com os espíritos, passa-se a tentar efetuar algumas inferências. Aquele que foi primordialmente egoísta enquanto encarnado não está em bom estado espiritual após desencarnado. Aquele que teve o altruísmo como linha de conduta da sua vida e das suas ações relata estar em um estado de paz e felicidade maiores em relação ao egoísta. Então começa a se observar que nossas atitudes e os valores que as embasam têm repercussões não só imediatas na nossa vida material, mas também repercussões no nosso estado espiritual. Dessa forma, haveria algum tipo de relação direta entre a prática de determinados valores e uma maior ou menor paz e felicidade. Prática sincera desses valores, né? É o que Kardec tentou esboçar na primeira parte de O Céu e o Inferno, no item intitulado Código Penal da Vida Futura, por meio de 33 artigos, dos quais eu vou apresentar aqui os 3 primeiros a título de exemplo. Abre aspas. Primeiro, a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Segundo, a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Terceiro, não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. A soma das penas é assim proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos proporcionada das qualidades. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo,
sofre mais do que a que tem 3 ou 4. E quando dessas 10 imperfeições não lhe restar mais que metade ou 1/4, menos sofrerá. De todo extintas, então a alma será perfeitamente feliz. Também na terra, quem tem muitas moléstias sofre mais do que quem tem apenas uma ou nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 perfeições tem mais gozos do que outras menos ricas de boas qualidades. O texto continua, mas fecha aspas, eu paro aqui. Então a gente observa que na doutrina espírita a fonte da felicidade ou da infelicidade está em nós mesmos, né? No quanto a gente acumulou de virtude, no quanto ainda a gente tem de lacunas, né? De hábitos que não nos fazem bem, nem fazem bem para outras pessoas. Então essa ética aqui, mais uma vez, do respeito, da não violência, da empatia, do altruísmo, quando compreendida e introjetada pelo indivíduo, pode ser uma excelente ferramenta para desenvolver o indivíduo, a sociedade, na direção de justiça, de bem-estar. A partir disso, a gente identifica que o arcabouço doutrinário do Espiritismo tem contribuições à filosofia e à ciência, ao pensamento humano, à humanidade. Na introdução do livro No Invisível, de Leon Denis, há um trecho em que o autor vai falar o seguinte sobre o papel do Espiritismo. Abre aspas. O Espiritismo representa uma fase nova da evolução humana. Fecha aspas. Então, o que a gente percebe é que enquanto campo do conhecimento, a doutrina espírita traz uma série de ideias que podem contribuir muito com a sociedade, nas suas mais diferentes áreas. E um outro ponto que eu acho importante é, eu não gosto e nem acho que devamos encarar Kardec como o final do Espiritismo, mas sim como o começo, como o pontapé inicial. Na Gênese, no capítulo 1, no item 55, o próprio Kardec deixa claro que a doutrina espírita é progressiva, dinâmica, que ela deveria acompanhar a ciência. Abre aspas. O Espiritismo, pois, estabelece como princípio absoluto somente o que se acha evidentemente demonstrado, ou o que ressalta logicamente da observação. Entendendo-se com todos os ramos da economia social, aos quais dá o apoio das suas próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que sejam, desde que hajam assumido o estado de verdades práticas e abandonado o domínio da utopia, sem o que o Espiritismo se suicidaria, deixando de ser o que é, mentiria a sua origem e ao seu fim providencial. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque, se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Fecha aspas. Então o Espiritismo não é engessado do ponto de vista das ideias, ele precisa acompanhar a sociedade, a vida. Ele não vai aceitar qualquer coisa também. Precisa haver um rigor, um critério, que Kardec tinha bastante. Embora Kardec também fosse um ser humano quanto nós e fosse falível também, né? Mas Kardec tinha um critério, um bom senso muito interessante nesse sentido. Além disso, eu tenho a impressão de que o Kardec e os clássicos, por exemplo, entendiam o Espiritismo de uma forma diversa pela qual a gente o entende hoje. Me parece que eles tinham a noção do Espiritismo enquanto uma espécie de filosofia espiritualista, de um campo do conhecimento que poderia ter seus princípios incorporados por pessoas de diferentes crenças, filosofias ou religiões, ou que simplesmente poderia contribuir de alguma forma. No livro Viagem Espírita, em 1862, e Outras Viagens de Kardec, editado pela FEB, tem um capítulo lá, que é o Viagem Espírita em 1861, o discurso de Allan Kardec durante o banquete que lhe foi oferecido em Lyon. E tem esse trecho aqui, ó, abre aspas. É uma doutrina puramente moral, que absolutamente não se ocupa dos dogmas e deixa a cada um inteira liberdade de suas crenças, pois não impõe nenhuma. E a prova disto é que tem aderentes em todas, entre os mais fervorosos católicos, como entre os protestantes, os judeus e os muçulmanos.
O Espiritismo repousa sobre a possibilidade de comunicação com o mundo invisível, isto é, com as almas. Ora, como os judeus, os protestantes e os muçulmanos têm almas como nós, o que significa que podem comunicar-se tanto com eles quanto conosco e que, consequentemente, eles podem ser espíritas como nós. Não é uma seita política, como não se trata de uma seita religiosa. É a constatação de um fato que não pertence mais a um partido do que a eletricidade e as estradas de ferro. É, insisto, uma doutrina moral, e a moral está em todas as religiões, em todos os partidos. Fecha aspas. Ainda na mesma obra, num outro trecho, num outro capítulo, ele vai escrever assim, abre aspas, poucas são as reuniões espíritas, por menores que sejam, sobretudo na França, em que não haja membros ou assistentes pertencentes a diferentes religiões, fecha aspas. Então Kardec deixa claramente expresso que era possível, na época dele, ter uma religião e ser espírita. Talvez porque ele encarasse o espiritismo enquanto contribuição filosófica e científica, e não como uma religião no sentido tradicional do termo. É como se o espiritismo fosse um campo do conhecimento como o são a geografia, a história, as ciências sociais, a química. Estudamos elas na escola, não importa a nossa religião, porque são campos do conhecimento. É como se o espiritismo fosse uma geografia, algo possível de ser apropriado por qualquer um sem abandonar a sua religião ou a sua identidade, né? Ou, se não apropriado, pelo menos contribuir. São conceitos e éticas que podem somar para qualquer um. Aliás, a comunicabilidade com os espíritos, por exemplo, é mais que uma ideia, é um fato. A outra questão que surge a partir disso tudo é qual a contribuição que o espiritismo tem a dar enquanto filosofia espiritualista e ciência experimental, o campo do conhecimento, para as religiões. Primeiro, a mediunidade, por exemplo, enquanto uma faculdade humana, ela provavelmente está presente em muitos indivíduos de lugares, culturas e religiões diversas que sentem necessidade de aprender sobre o que eles sentem, como lidar com essa faculdade. É óbvio que é possível aprender a utilizar a mediunidade sem o espiritismo, até porque o espiritismo é muito recente enquanto doutrina. Mas se já existe todo um conhecimento testado e sistematizado sobre o assunto, por que não aproveitar? Né? A ideia da reencarnação, por exemplo, como um mecanismo evolutivo, preenche várias lacunas teóricas em relação à ideia de Deus e de justiça divina. Como explicar crianças filhas dos mesmos pais, criadas da mesma forma, onde uma é um gênio do piano aos 12 anos de idade e a outra é uma criança normal? Como explicar isso sem a reencarnação? Como explicar por que doenças em adolescentes que nada fizeram para tê-las? Como explicar traumas que não têm origem explicável em um episódio da vida atual? O Hermínio Miranda, no livro Os Cátaros e Heresia Católica, no capítulo 10, ele diz assim, abre aspas, a reencarnação é uma doutrina decididamente subversiva, no sentido de que exige uma desestruturação irremediável, verdadeiro sucateamento de todo um complexo e estratificado modelo cultural. Uma reformulação desse porte, não apenas religiosa, alcança amplitude e profundidade ainda não imaginadas em ramos de conhecimento como biologia, psicologia, sociologia, política, economia, para citar apenas alguns vetores. Ela exclui, por outro lado, crenças e crendices consagradas, ainda que totalmente obsoletas e inservíveis. Fecha aspas. O espiritismo também contribui com a noção de mundo espiritual que ele traz e dos espíritos que agem e reagem conosco, que reencarnam e desencarnam. Então isso tem potencial para modificar muitos pontos de vista. O Hermínio Miranda, no livro Nossos Filhos São Espíritas, no capítulo 21, Nossos Filhos São Espíritos, ele diz assim, abre aspas, venho insistindo teimosamente, obstinadamente, em que está fazendo uma falta terrível à sociedade em que vivemos a visão da realidade espiritual. Fecha aspas. Então, na minha visão, o espiritismo não será a religião do futuro. Ele não vai acabar com as outras religiões, ele não vai homogeneizar, suplantar outras tradições, filosofias, religiosidades, até porque, estatisticamente, o espiritismo é muito pequeno em termos de mundo.
Eu vejo o Espiritismo como uma filosofia espiritualista, um campo do conhecimento com aspectos éticos que vem contribuir com o pensamento humano, sem homogeneizar, porque a diversidade cultural é uma riqueza da humanidade. Aliás, o próprio Kardec institui o princípio fora da caridade não há salvação, e não fora do espiritismo não há salvação. E a respeito da relação do espiritismo com as outras religiões, Kardec, lá no livro que é o Espiritismo, no terceiro diálogo, vai dizer o seguinte, abre aspas: o espiritismo tem por fim combater a incredulidade e suas funestas consequências, fornecendo provas patentes da existência da alma e da vida futura. Ele se dirige, pois, àqueles que em nada creem ou que de tudo duvidam. E o número desses não é pequeno, como muito bem sabeis. Os que têm fé religiosa e a quem esta fé satisfaz, dele não tem necessidade. Aquele que diz, eu creio na autoridade da igreja e não me afasto dos seus ensinos, sem nada buscar além dos seus limites, o Espiritismo responde que não se impõe a pessoa alguma e que não vem forçar nenhuma convicção. A liberdade de consciência é consequência da liberdade de pensar, que é um dos atributos do homem. E o Espiritismo, se não a respeitasse, estaria em contradição com os seus princípios de liberdade e tolerância. A seus olhos, toda crença, quando sincera e não permita ao homem fazer mal ao próximo, é respeitável, mesmo que seja errônea. Fecha aspas. Então, o Espiritismo, na concepção kardeciana, não vem tirar a crença de ninguém ou perturbar quem não o queira. O Espiritismo vem adicionar a quem já tem e quer mais, ou a quem não tem nada e quer algo. E qual que é a contribuição que o Espiritismo tem a dar para a ciência? Primeiro, a noção de que a gente tem um espírito que continua vivo após o nosso corpo físico envelhecer e a gente vir desencarnar. 2. A noção de que há leis no universo pautadas em valores éticos que regulam as consequências das nossas ações. E 3. A noção de um mundo espiritual com dinâmica própria, com leis próprias. Isso teria impacto direto e grande nas ciências da saúde, na psicologia, nas ciências sociais, na história, na filosofia. O Espiritismo tem potencial para causar uma tempestade no campo do conhecimento, da ciência. Alerta também para o cuidado com a soberba e para a arrogância, né? A gente não pode ficar achando que somos a última bolacha do pacote. Não acho legal esse pensamento. O Espiritismo é mais uma contribuição para o pensamento humano, para os indivíduos, para a sociedade. Ele não é a revelação final, não é um conhecimento que suplanta todos os outros, não é isso. Ele é mais uma contribuição. O Espiritismo é da vida, é patrimônio da vida, é uma ferramenta útil para o nosso desenvolvimento, mas não é a única. Acredito numa visão aberta de espiritismo, um espiritismo que dialoga com outras filosofias, religiosidades, com a ciência, um espiritismo que tem a aprender e a trocar com todos, um espiritismo que chama pesquisadores, pessoas de outras religiões, pessoas que não são espíritas para falar. Uma doutrina que tem o poder de contribuir com o avanço do conhecimento, com o consolo, com a esperança, com o aconchego, mostrando que a vida não termina, que há um poder superior que é amor e justiça, com os valores éticos. Então, que a gente possa aproveitar o Espiritismo, né? Que a gente possa ler as obras de Kardec, de Leon Denis, que a gente possa conversar muito uns com os outros, ouvir. E um grande abraço para todos aí. Obrigado, Jesus. Obrigado, irmã Rosa, por mais esta oportunidade que tivemos de estarmos aqui reunidos virtualmente, recebendo as lições valiosas do Evangelho de Jesus e da doutrina dos Espíritos. Abençoa a todos nós, de maneira que possamos colocar em prática as lições que aqui sempre recebemos, que essas lições possam se traduzir em nossas vidas
pela prática do bem e o amor ao próximo. Abençoando-nos ainda, nós rogamos aos bons espíritos pela irradiação de energias para todos os lares que agora conosco estão conectados, que as energias benfazejas possam chegar até cada lar, envolvendo a cada familiar, trazendo a paz, a esperança, o bom ânimo, na certeza de que tudo está caminhando de acordo com a vontade de Deus. E por fim, Senhor, rogamos ainda pela magnetização das nossas águas, pois sabemos que este é o remédio bendito que complementa as nossas necessidades fluídicas. Muito obrigado, Jesus, que a sua paz, que o seu amor possa permanecer conosco em mais esta oportunidade. Que assim possa ser, com a graça de Deus.